Existe uma abordagem bastante simples chamada de holdout, ou retenção em português. Então, supondo que nós só temos um conjunto de dados disponível para realizar todo o nosso processo de aprendizado de máquina, treinar e testar os modelos ou validar aquele modelo que a gente está criando. Então, uma das possibilidades que é bastante utilizada, e a gente vai ver que tem inclusive variantes que surgem dela, é que nós podemos separar os nossos dados em dados de treinamento e de teste de forma aleatória. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de dados em que todos os exemplos têm a saída conhecida, são todos exemplos rotulados. Então, eu aleatoriamente faço a divisão desses dados em um conjunto de teste de treinamento. Tipicamente, a gente usa 2/3 para treinamento, 1/3 para teste, ou aproximadamente 70% e 30%. É claro que essas proporções podem variar de acordo com a quantidade de dados que nós temos. Existem outras variações, como, por exemplo, 90% 10%, 80% 20% e assim por diante. Esses dados, treino e teste, eles devem ser completamente disjuntos. Isso eu chamo a atenção, tá? Para justamente nós não termos aquele perigo de ter uma avaliação enviesada ou muito otimista em função de que dados de teste foram usados no dados de treinamento. Então, disjunto quer dizer, não existe nenhuma instância que está ao mesmo tempo no conjunto de treinamento e no conjunto de teste. Nós usamos o conjunto de treinamento para induzir o modelo, fazer o treinamento, e o conjunto de teste a gente usa para avaliar o desempenho daquele modelo. Em relação a essas variações aqui, sobre a proporção, percebam que depende muito do tamanho do nosso conjunto de dados. Se nós temos um conjunto de dados muito limitado em tamanho e nós deixarmos, por exemplo, 40% dos dados para teste, a gente está restringindo ainda mais aqueles dados usados no treinamento. Então, o nosso modelo vai ter muito menos informação, menos evidências para construir esse modelo. Então, a gente precisa equilibrar para que a gente possa ter um bom conjunto de número de instâncias para treinar, mas também não ter um conjunto tão pequeno de teste, porque quanto menor for esse conjunto de teste, menos segurança ou menos poder a gente tem, estatístico mesmo, de dizer que aquele modelo é bom ou não é, ou então qual é a variância no desempenho daquele modelo. Então, quanto menos dados a gente tem, menos precisão a gente consegue nesse tipo de avaliação. Então, se a gente tem muitos dados disponíveis, a gente pode pensar em divisão de 30% para teste, 70% para treino, ou ainda aumentar um pouquinho para teste, 40% e 60% para treino. Mas, no geral, se a gente tem poucos dados, a gente precisa equilibrar isso aí, talvez mantendo, enfim, 20% para teste ou 15%. Não existe uma resposta única para essa melhor proporção. Tá? Acho que essa é a mensagem que eu poderia deixar nesse ponto. Não existe realmente uma proporção única, existem proporções que são utilizadas de forma mais recorrente na literatura, mas a gente precisa levar em consideração 2 pontos. Nós não queremos um conjunto de treino tão restrito, nem um de teste tão restrito, certo? Então, é algo para a gente avaliar toda vez que nós precisarmos optar por essa proporção. Existe um aspecto importante em relação aos dados que nós vamos discutir agora, de como fazer essa divisão considerando as minhas classes. Então, eu estou assumindo que nós vamos usar um holdout com 70% para treino, 30% para teste. Então, aqui tudo que está em azul vai ser utilizado para treino. E quando a gente faz essa divisão aleatória dos dados, o que é importante a gente perceber? A gente precisa respeitar a proporção entre as classes nos dados originais. Isso é extremamente importante porque se a gente não preservar isso, nós estamos mudando a definição do nosso problema. Se eu tenho um problema em que 60% das instâncias são de uma classe e 40% da outra, se eu fizer uma amostragem aleatória, eventualmente eu vou ter alguma partição com 50% de cada classe. E isso eu já mudei a distribuição do meu problema, porque o meu problema originalmente é 40% e 60% para cada uma das classes. Então a gente faz o que a gente chama de holdout estratificado. O que isso quer dizer? Eu faço essa amostragem de forma que nessa partição
nessas novas partições que eu vou gerar de treinamento e teste, cada uma delas vai manter a proporção de classes, né, pelo menos de forma aproximada, certo? Então, aqui tem um exemplo no conjunto de dados da IRIS, né, que é sobre classificação de plantas com base em 4 atributos, em que, tradicionalmente, esse problema ele é completamente balanceado. Assim, todas as classes possuem o mesmo número de instâncias, são 50 instâncias para cada classe. Se eu fizer uma divisão aleatória não estratificada, eu posso, eventualmente, gerar casos como esse aqui, em que no treinamento, né, eu tinha uma divisão aqui de 38% para uma classe, 28% para outra, 34% para outra, e o teste também contém dados diferentes, uma proporção diferente desses dados. Então, percebam que eu não só estou mudando em relação aos dados originais, que são esses aqui, como o meu treino e o meu teste passam a ter distribuições diferentes de dados. Então, é como se eles refletissem populações diferentes de amostras. Então, a gente precisa manter essa proporção e respeitar qual é essa concepção, né, do problema original, como é que é essa característica original do problema, e também manter consistência de dados em relação a treino e teste. Uma outra evidência importante que a gente pode perceber é que se eu tenho aqui todos os meus exemplos, né, meus 150 exemplos, e aqui eu tenho a distribuição desses dados das classes, né, setosa, virgínica e versicolor, são 3 classes aqui, em relação a uma das características aqui, a largura da sépala, que é um dos atributos que nós temos nesse dado. Percebam que quando a gente faz a divisão não estratificada, né, o que acontece também, né, de forma implícita, é que a gente acaba mudando essa distribuição também das classes em relação aos valores que nós temos, né? Então, a gente tem que cuidar, dentro do possível, manter essa característica original do dado, né, para que a gente tenha certeza que o modelo vai ser construído em cima de dados que representam aqueles dados originais e que também vai ser testado em cima daqueles mesmos dados, porque se os dados entre treino e teste passarem a ser diferentes, um desempenho ruim pode significar não que o meu modelo é ruim, mas que os dados que eu estou testando já não representam mais o meu domínio. Então, isso é extremamente importante, né? Garantir que vai ser feita uma divisão aleatória, porém estratificada, mantendo a proporção das classes. Então, nós usamos esse conjunto de treinamento gerado pelo holdout para treinar o meu modelo. E aí, esse conjunto de teste nós utilizamos para avaliar o modelo, ou seja, eu tenho um conjunto de teste que possui o rótulo conhecido. Esse modelo, ele recebe as instâncias somente com seus atributos, obviamente sem o atributo alvo, mas depois eu posso comparar o meu atributo alvo, que é aquele que está contido nos dados rotulados que nós temos e que foram reservados dentro do conjunto de teste, naquela divisão aleatória, em relação à saída predita pelo meu modelo. Eu quero comparar rótulo e predição para ter uma estimativa de desempenho do meu modelo. Uma coisa importante é que a gente pode repetir esses passos, né, 1 a 3, para treinar e testar diferentes algoritmos. Então, por exemplo, eu faço isso com o KNN, com uma árvore de decisão, com o Naive Bayes, com outros algoritmos também que existem. E aí, depois da estimativa de desempenho, a gente seleciona o melhor algoritmo para o nosso domínio. E no momento que eu vou criar um modelo para ser utilizado na prática, eu chamo a atenção que esse modelo, ele nunca vai ser o modelo que a gente criou com um conjunto de dados de treinamento para avaliar os nossos algoritmos. Por que não é uma boa ideia? Porque esse modelo foi criado com uma retenção de, digamos, 30% de dados para teste. Então, eu tinha 100% dos dados que foram fornecidos ou que eu obtive para criar um modelo, mas em função de eu só ter uma base, eu utilizei somente 70% para treinar esse modelo, 30% para avaliar. No momento que eu faço a avaliação, defino pelo melhor algoritmo, depois nós vamos discutir também sobre a parte de otimização de parâmetros em algoritmos. Eu não tenho por que utilizar como meu modelo na prática para a classificação, por exemplo, de um diagnóstico médico ou para uma classificação de texto, aquele modelo que foi criado só com 70% dos dados. Não, o melhor algoritmo, a melhor configuração de hiperparâmetros
nós utilizamos, mas treinamos um modelo com 100% dos dados, e esse vai ser o modelo que a gente chama de produção, aquele modelo que vai ser aplicado na prática, certo? Então, toda etapa de validação que nós estamos fazendo, ela não gera um modelo para ser aplicado na prática. Ela me guia na escolha dos algoritmos e dos parâmetros e parâmetros envolvidos no algoritmo. Sempre qualquer modelo que a gente vai aplicar na prática, ele vai ser treinado com aquelas escolhas que nós selecionamos, né, na validação, mas sempre em cima da base total de exemplos, para que ele possa classificar novos exemplos que surjam, né, a partir do momento da sua aplicação na prática. Por que avaliar modelos com dados independentes? Certo? Lembrem que avaliar modelos com os mesmos dados, no momento que eu tenho predições corretas, isso não é suficiente, não é uma garantia de boa generalização ou bom poder preditivo, porque o modelo pode estar simplesmente memorizando aqueles dados. Então é importante que a gente tenha a garantia e a habilidade de predizer dados que o modelo não viu em tempo de treinamento e que o seu desempenho para esses dados nunca vistos sejam bons como aqueles que a gente observou em tempo de validação. Agora, uma das coisas que a gente tem que evitar é um conceito de overfitting ou sobreajuste. Considerando os dados de treinamento, treina um modelo tão especializado para aqueles dados de treinamento que aquele modelo ele sobreajusta, ele se ajusta tão bem para aqueles dados que ele não vai ter um bom poder de generalização para novos dados. Então, ele retém não só o padrão implícito daqueles dados, que é o que a gente gostaria que ele aprendesse, mas ele também acaba incorporando ruídos e particularidades daquele conjunto de dados de treinamento que eventualmente não vão ocorrer de forma mais genérica nos novos dados que aquele algoritmo ou que aquele modelo vai classificar. Então, se a gente for pensar do ponto de vista da regressão, né, que eu tenho um modelo que está, enfim, ele está balanceado, a gente consegue perceber que ele modela bem, né, o comportamento desses pontos, dado uma entrada e uma saída. E aqui eu tenho um modelo que foi sobreajustado, com overfitting de regressão, porque percebam que ele se ajusta tão bem a esses dados, que eventualmente se houver um ruído, por exemplo, esse ponto aqui é um ruído, ou enfim, esse ponto aqui de cima foi um ruído, ele incorporou esse dado no modelo, então qualquer dado que sair um pouquinho dessa curva, mas que não representa um ruído, e sim um dado real, né, no meu conjunto de dados, ele eventualmente não vai ser bem predito por esse modelo, esse regressor. Então, falando aqui da fronteira de decisão de classificação, a gente percebe a mesma coisa. Eu tenho aqui duas classes, a azul e a vermelha, e eu tenho aqui em preto, né, uma fronteira de decisão que ela é boa o suficiente para esses dados. Assim, a gente pode perceber que ela comete alguns erros, né, então tem alguns azuis aqui que estariam para o lado dos vermelhos, então o modelo iria prever como vermelho, outros vermelhos aqui no meio dos azuis, enfim. Mas, no geral, ela modela bem esse comportamento, ela consegue separar bem esses dados. Agora, se a gente for perceber essa fronteira de decisão verde, percebam que ela é super especializada para esses dados. Ela modela tudo perfeitamente, inclusive potenciais ruídos nos dados de treinamento. Então, a gente diz que esse modelo se sobreajustou aos dados. Ele está incorporando, modelando, né, tão bem esses dados de treinamento que, eventualmente, ele vai ter dificuldade de generalizar para outros dados, porque alguns comportamentos podem ser muito particulares desse conjunto de dados de treinamento. Então, justamente, a gente precisa garantir que a gente tem bom desempenho, mas evitando o overfitting. Para vocês não esquecerem, né, da importância da gente evitar o overfitting, eu deixo aqui um link para vocês verem. Então, é uma musiquinha a capela que foi criada dizendo justamente como é importante a gente evitar não ter esse sobreajuste a ruídos e outliers, porque isso melhora a generalização para novos dados. You got some data. I need to find a rule that can predict. You want a theta that works for any instance that you pick. It's Bellman's curse. The classifier needs to fit the labels. Yeah. You start a search, but training error that you minimize won't generalize. You overfit it, spit it out. Mistakes you should
Quit it now. You need another way or you'll regret it. Get it? No doubt.